O que é aquilo ali, gente? Filmado. Desculpa. Vinícius, alguma dúvida prévia antes da apresentação? Ele não sabe o que é isso aqui, ó. Tem que explicar. Da onde você acha que é esse cara? Luigi. Pelo nome dele. O Daniel já matou a charada. Luigi. Luigi. Luigi, da onde que é o Luigi? Luigi. É do Mario. Ai, gente. Nintendo. Vamos ver, bota a cabeça pra funcionar. Ah, gente, do Egito. Não é do Egito. Claro, onde é que É pirâmide? francês, italiano, Itália. Cheque. Ah, acertei. Itália. Mais especificamente Sicília. Mamma mia. Deixa eu nem saber se Cecília ela conhece, mas eu... Meu Deus. Sicília não. Tá certo, Sicília. Sicília não é aquela pizza? Sicília. Siciliano. De Sicília. Todo nome italiano é de comida, porque a especialidade dos italianos é fazer comida. Essa é uma das especialidades deles. Mas Luigi Pirandello é um dramaturgo italiano, nasceu em 67, na segunda metade do século XIX, 18? 19. E morreu na primeira metade, no final da primeira metade, um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, 1936, século XX. Amigo, calma, por favor. Pelo amor de Deus. Esse aqui é considerado o autor, talvez, dramaturgo mais importante da história da Itália. Ele trouxe avanços para muitas áreas, inclusive no teatro contemporâneo. As peças que ele escreveu são base para o teatro do absurdo, contrapõem o naturalismo, usa-se elementos de simbolismo, de expressionismo, mas ele se nega, Luigi Pirandello se nega a se prender a uma escola. Esse é o ponto fundamental, primeiro dele. Luigi Pirandello não tem estética, não possui estética. Quando ele fazia as peças dele, quando ele produzia os textos dele, tentavam classificar as peças dele como pirandellistas ou pirandelianas. Mas não por conta dos elementos artísticos que ele empregava na peça, e sim por conta dos temas que ele abordava na peça. O foco do Pirandello era entender a natureza humana, entender o que é de fato ficção e o que de fato é realidade, e como essas duas coisas se comunicam. Os naturalistas diriam para você, para você fazer uma peça de teatro ideal, você tem que imitar o comportamento humano natural, porque assim você vai estar mostrando para o público como funciona de maneira fiel à realidade. Você vai estar sendo fiel ao que é, o que acontece no mundo, no sentido darwiniano. Pirandello vai falar que é o seguinte, na verdade não, a imitação do ser humano é por si só um erro, uma ficção. Para Pirandello, é mais real o personagem no papel do que o personagem no palco. No palco, ele está limitado. Limitado pela circunstância. No papel, ele é eterno. Hamlet sempre será Hamlet. Ele é eterno, independente de quem o interpretar. Quando ocorre a interpretação no plano material, aí sim a gente tem uma ficção. Aí sim a gente tem algo limitado. Outra coisa que é importante, duas coisas importantes antes de a gente começar a falar. Primeira coisa, contexto histórico não é tão relevante para esse autor especificamente. É relevante no sentido de que é óbvio que ele reage às situações em que ele vive, é óbvio que ele vai reagir a questão da Primeira Guerra, vai afetá-lo, vai fazer com que ele tenha certas ideias, principalmente ali na década de 20, que é onde ele produz as melhores obras dele. As obras mais importantes da vida dele são produzidas na década de 20, inclusive que a gente vai analisar hoje, que é a 6 personagens em busca de um autor. Mas o que acontece com o Pirandello é que os fatos internos, as coisas que acontecem diretamente com ele, por exemplo, uma discussão que ele tem com o pai dele, é muito mais importante para o que ele produz do que a Primeira Guerra Mundial. Se não fosse a situação em que ele viveu, a forma como ele reagiu aos problemas da vida dele, ele não seria quem ele é. Porque tudo que ele pensa tem relação com as coisas que ele viveu. O Pirandello, ele nasceu, então, sabendo dessa informação, que é mais importante a vida dele do que o contexto histórico, vamos primeiro falar da biografia do autor. O Pirandello, ele nasceu em uma família que tinha uma situação monetária
aceitável, considerando que ele é da Sicília, que é uma região que era mais pobre na época. A família dele era dona de uma mineradora de enxofre, algo nesse sentido. E neste ambiente, o pai dele queria que ele herdasse esse patrimônio e seguisse construindo a vida nesse labor, nesse trabalho. Só que o Pirandello sempre teve inclinações muito fortes para as humanidades. Sempre teve discussões com seu pai em relação a isso e, inclusive, considerava seu próprio pai como um inimigo, como um oponente. Ele viu seu pai de uma maneira muito negativa por conta dele impor essa questão laboral a ele, que ele não queria seguir. Claro que, após muitos debates, ele conseguiu entrar na universidade, especificamente em Roma. Ele entrou na Universidade de Roma fazendo letras, filosofia, e em seus estudos ele começou a estudar bastante os autores italianos, veríssimos, os autores mais positivistas na época, claro, porque ali a gente tinha uma ascensão muito grande do positivismo, lembrando, a gente está falando de 1867, a gente está falando de objetividade, a gente está falando de coisas objetivas, concretas. Só que ele já tinha críticas a esses autores, ele já discutia com os professores da escola, ele era um cara bem maluco. Você pensa em um cara que vai ouvir você falar alguma coisa e vai discordar de você, e vai começar a discutir no meio da aula com você, e vai começar a falar que você, na verdade, está errado porque você está seguindo o que eles estão falando e, na verdade, não tem que ser assim. A discussão foi tão pesada que ele teve com o professor de latim que ele foi expulso da faculdade de Roma e foi obrigado a se mudar para a Alemanha para então continuar os seus estudos. E lá na Alemanha ele encontrou autores um pouco mais modernos, principalmente romancistas, que influenciaram muito a forma de escrever. Ele trabalhava com tradução, ele traduzia obras, por exemplo, de Goethe, muitos autores romancistas da Alemanha daquela época que foram fundamentais para a construção do que ele vai fazer posteriormente. Certo? Isso aí a gente está falando já 20 anos para cá, um pouco mais que isso. E ele já está começando a escrever seus primeiros contos. Claro que o Pirandello, outra coisa que é importante ressaltar, é que ele não ficou só no teatro. Ele escreveu muitas novelas, ele trabalhou até com cinema, ele escreveu muitos textos que não são apresentados na forma teatral. Isso é importante ser dito. É um cara que também estudava a forma como o teatro se apresentava. Ele fez trabalhos definindo como o ator tinha que se portar no palco, como que tinha que ser a relação entre ator, autor, personagem e diretor. E que cada um tinha um papel fundamental. E ele discordava basicamente de todas as visões daquela época. Ele era um cara muito fora da curva, por isso que não dá para colocar ele em uma estética específica. Ele busca elementos das estéticas, ele coloca alguns, existem elementos naturalistas, eu vou falar de um deles na obra que a gente vai analisar, mas ele não está fechado nisso. É impossível colocar ele em apenas uma estética, principalmente porque ele quebra muitas paredes, principalmente porque a maneira como a obra dele é feita é concebida para justamente criticar o próprio teatro. Na terceira fase do teatro, terceira fase de obras dele, a gente vai estar falando de metateatro, teatro metalinguístico, o teatro falando do teatro dentro do teatro. É uma obra de teatro que se passa no teatro. Entendeu, Vinícius? É importante que você compreenda, porque a coisa vai ficar bastante complicada daqui a pouco. Você me dá um pincel e eu explico melhor que você. A coisa vai ficar complicada daqui a pouco. Vai complicar. Vai complicar ainda? Vai, essa vai. Não, mas tá simples, vai. No teatro, você me falava no teatro, dentro do teatro, porque o teatro é o teatro. É isso. É isso. Tá pegando, Exatamente isso. tá pegando a energia do negócio. É isso aí. Então, depois de estudar bastante, conhecer autores e perambular pela vida dele, ele começa a escrever suas obras. E a gente pode dividir a carreira de Pirandello em 4 fases principais. Né? Ele tem o teatro siciliano, que é mais positivista, mais naturalista, até porque as influências dele são dos autores italianos da época. Depois ele vai entrar numa fase um tanto nebulosa, ele não sabe o que está escrevendo ali. Então, quase não é falado. E aí ele vai ter uma brilhante ideia de entrar na parte do teatro humorístico, né? Do teatro grotesco. Então, a maneira como ele enxerga o humor já é diferente. Não pense em humor como algo paspalhão. Ele vê a desgraça humana como algo humorístico. Ele coloca seres humanos em situações deploráveis e faz com que você reflita filosoficamente, enquanto a obra está passando, sobre essa situação deplorável, para gerar o riso. Minha vida.
geralmente ele gera o efeito oposto. Se você começa a pensar na maneira como ele resgata o ser humano, exato, a gente tem que rir para não chorar. É nesse sentido, rir para não chorar. É nesse sentido. A gente... É que tem uma coisa curiosa, né? Que eu não sei se é ele que vai falar sobre a questão do humor. Não lembro se é um texto dele que ele discute, que fala assim, porque você só pode rir do que você compreende. Né? Você só consegue rir do que você compreende. Né? Se você não compreender, você não vai rir. Então, né, daí é falar dessa essência humana. O que o homem conhece, senão as suas, né, agudas, as suas desgraças? Exato, é nesse sentido mesmo. Ele vai fazer com que o público se identifique muito com os problemas que são problemas corriqueiros que ele vai colocar nas peças e que são humorísticos, mas são muito verdadeiros. E por serem muito verdadeiros, você vê que ele não está muito preocupado em agradar as pessoas, né? Em agradar a crítica, agradar o público. Ele faz o que ele acha que é certo fazer para ser uma reflexão sobre o teatro e sobre a natureza humana. Esses são os pontos principais do Pirandello. Ele quer entender como que a gente funciona. Ele vê o teatro como uma ferramenta. Ele não vê o teatro como um fim. Uma ferramenta para que você entenda o homem como ele é. E ele vê essa ferramenta como uma ferramenta com muitas falhas. E uma das falhas que ele aponta é o ator. Ele fala, professor, é triste, mas a gente tem que considerar que... Ele vai falar que o ator, ele é incapaz de interpretar um personagem, mas ele faz isso de maneira primorosa, porque ele demonstra isso na própria peça dele. Que a gente vai falar agora há pouco. Eu já vou guardar essa questão da crítica para quando eu fizer a resenha, que aí vai ficar muito mais claro para vocês entenderem o que ele pensa do ator. Certo. Onde estamos? Contexto histórico, vocês sabem, Primeira Guerra Mundial acontecendo, porque a resenha eu vou fazer uma obra de 1921 especificamente. 1921, 6 personagens em busca de um autor. Tudo bem, Tati? Esse é o nome da peça dele, 6 personagens em busca de um autor. Ah, mas você tem que ler pra gente mesmo. 6 personagens em busca de um autor. Personagem está abreviado, vou colocar um ponto aqui. Vamos entender agora? Saiu tudo. Agora ficou muito mais claro. Tenho certeza que dá para ler. Ó, o que acontece? O Pirandello, ele era meio pirado, né? Vocês podem ver o nome dele aqui, né, Vinícius? Você que gosta de fazer essas piadas, Vinícius? Vocês não têm mais moral pra criticar. Ninguém nessa sala aqui. Isso é a cara do vídeo. Não é. Eu também. Você tinha pensado nisso? Eu sei que você tinha pensado nisso. Ele pira lá no vídeo. Ah, eu não tinha pensado, não tinha sacado essa. Então, o que acontece? Pirandello. É. Você entendeu? Agora, Maravilha. Maravilha. Vamos continuar aqui então. O que acontece? Ele desde quando ele está estudando as artes, literatura, filosofia, traduzindo textos, ele tinha um amor muito grande pelo teatro. Só que o que acontecia na cabeça dele? Uma cabeça muito engenhosa que ele tinha. Os personagens eles surgiam na cabeça dele e surgiam com uma vida própria. Ele não tinha controle nenhum do que os personagens faziam. Ele falava que ele era tomado por uma força sobrenatural e que ele interpretava, ou que ele pensava, ou que ele criava o personagem com base no que o personagem pedia para ele. Caso eles entrassem em acordo, era como se ele tivesse um debate com o personagem. isso é uma psicografia, né? Ele debatia com os próprios personagens. E é curioso, porque até hoje muitos autores falam isso. E autores não de teatro, de ficção, fala desse lugar, de como o personagem vai tomando vida. Não, eu comecei a escrever lá o romance, e aí eu tinha pensado em escrever tal coisa, mas aí o personagem começou, conforme eu fui escrevendo, o personagem começou a me pedir coisas. Você já deve ter ouvido entrevistas com autores que falam dessa forma. Né? Que o personagem vai criando uma vida e que aí o autor ele vai dando vazão para essa criação, né? Só que isso, quem primeiro vai discutir isso desta forma é o Pirandello. Ele é precursor dessa maneira de se observar o teatro, e claro que ele difundiu isso para o mundo todo depois das obras que ele fez, que retratam isso. As obras falam disso abertamente. Nas obras você tem o pensamento dele e o pensamento do personagem, os dois debatendo. Só que ele coloca figuras fantásticas ali para fazer esse debate. Não tão fantásticas, figuras... O nome do personagem é diretor, e o nome do outro personagem é ator número 1. Não sei se ficou muito claro, mas é mais ou menos assim que ele faz isso. É isso. Ele vai colocar essa questão dos personagens
autônomos, independentes da vontade do autor, e vai criar suas obras. E aí ele tem uma obra vasta. E agora acho que a gente já tem um sedimento legal para a gente poder falar da obra Seis Personagens em Busca de um Autor. O que acontece aqui? Por que 6 personagens estão em busca de um autor? O que vocês teorizam sobre isso? Por que 6 personagens teriam que achar um autor? Ele já, de uma certa forma, você já respondeu, né? Vamos ver. Na nossa fala anterior, a resposta já estava ali. Precisam ser criados. Precisam ser criados. Eles já existem, na verdade. Eles existem. Se eles são 6 personagens, estão buscando um autor, estão querendo alguém que idealiza eles, que encarna eles, pra sair da Cria uma lei. história. Os personagens eles são autônomos no sentido de que eles querem fazer alguma coisa, mas eles conseguem realizar essa coisa se alguém não escrever? É isso que eu tô falando, justamente. Não tem como. Então, quer dizer, aqui ele já coloca a complementariedade necessária entre o papel daquele que escreve, o papel daquele que interpreta e o papel do personagem, que na verdade vai te buscar, não é você que busca o personagem, ele que te busca. Esses 6 personagens eles foram legados pelo autor que criou eles. E eles vão até o teatro. Os 6 personagens, não são 6 atores, são 6 personagens físicos, materializados, da maneira como o autor pensou eles, vão até o teatro, enquanto está tendo um ensaio, e perguntam para o diretor: diretor, podemos, pelo amor de Deus, viver um drama aqui em sua casa? Realizaremos nossos sonhos se a gente puder fazer isso. Esse é o primeiro momento da peça. Eu e o diretor confuso falo: pera, mas vocês são atores? Vocês são, quem são vocês? Por que vocês estão invadindo o meu teatro no meio de um ensaio? Começa assim. E os atores que estão lá ensaiando a peça começam a discutir: mas quem são essas pessoas que chegaram aqui e acham que podem mandar aí na gente, que acham que podem fazer as coisas? Enfim, a peça se desenrola com debates fervorosos, principalmente entre a figura do diretor. Então a gente está falando que tem um diretor, que é um personagem da peça, que vai discutir com um personagem que na verdade não é um ator, na verdade é um personagem físico. Seria mais ou menos como se o Du, o diretor, estivesse ensaiando com vocês, os certos. Vocês estão lá ensaiando. Aí aparecem O açúcar. 6 pessoas, né? Aí depois a gente vai desenrolar aqui, esse prato de família. E eles chegam no teatro e falam assim: não dá para viver a nossa história? Veja, não são cegos, não são os personagens, são outros personagens de uma outra história. Aí o diretor vai querer expulsar, e aí você tem uma discussão da figura do que é o diretor nesse espaço. Você tem uma discussão sobre os atores e você tem uma discussão dos personagens. Tudo isso em diálogo com a função do autor, que embora não esteja presente, Não está. né, não esteja O presente pensamento dele. fisicamente, mas percebe que toda a discussão gira em torno do autor? Sim. Porque afinal de contas são personagens que em algum momento foram criados por algum autor que não quis mais escrever sobre eles. Mas eles já estavam criados, ou seja, em alguma medida eles já existiam, mas eles precisavam, para consumar essa existência, exercer, estar em cena. Sim. Para que vocês Tudo possam, bem até aqui? para que vocês possam visualizar, tem um palco dentro do palco, que é o palco que o diretor está ensaiando com os atores. Os personagens estão no segundo palco. Há momentos em que o diretor sai do próprio palco para dialogar com os atores e com os personagens. Ele vê os próprios atores interpretando o papel desses personagens que ali chegam. O que acontece? Os 6 personagens que chegam são arquétipos. Não são pessoas com o nome Vinícius, Renan, Pati, não são personagens com o nome. É pai, enteada, mãe, filho número 1, filho número 2, filho número 3. Alguns personagens vão ter um papel mais importante em certos momentos, outros vão ficar mais acuados, mas é aí que está a magia do negócio. Os personagens não são capazes de sair do personagem. A personagem da mãe estará em eterno sofrimento, porque é assim que ela funciona, foi assim que ela foi concebida. Ela não consegue, por exemplo, dialogar com o diretor. Ela não consegue falar que ela quer viver o drama dela, apesar dela estar transbordando energia, ela não consegue porque ela está 100% no personagem. Enquanto que a figura do pai, que é um outro personagem mais eloquente, debatedor, ele consegue dialogar com o diretor. Ele fala o seguinte para o diretor: diretor,
eu acredito que não é possível que um desses seus atores possam fazer o meu papel. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. A primeira proposta que o diretor concorda é a seguinte: vocês têm um drama aqui, eles contam todo o drama, falam, vai ter morte, vai ter cenas super pesadas no nosso drama, vai tentar convencer o diretor. Mas é uma história pronta, né? O diretor olha e fala, poxa, Essa é uma história... não consegue, se ninguém vai entender nada. E é uma história que cativa. Bom, eu já tá pronto. E é uma história que cativa, que tem vários momentos de conflito. E o diretor, ele fala, pô, legal isso aí, eu vou fazer esses meus atores que já estão em posição executarem isso que vocês estão propondo. E aí o ator número 1 executa lá da exata mesma maneira, com as exatas mesmas palavras, o que o personagem pai tem que falar. Aí o personagem pai chega e fala para o diretor, não é possível que esse homem, que esse ator interprete a minha essência. Porque o que ele vai interpretar na verdade, o que ele vai fazer na verdade, vai ser a maneira como ele me sente. Se é que ele me sente. Esse é um ponto muito importante. É a maneira que ele me sente, não a maneira que eu me sinto. E se não é a maneira que eu me sinto, não importa o nível da mimese que ele vai aplicar, não será convincente, não será a verdadeira história. Ele fala isso para o diretor durante a peça. É uma das cenas. Deu para entender? Sim. A crítica que ele estava falando, a crítica que ele faz ao trabalho do ator. Basicamente. Já está começando aqui. Começando já nós estamos todo mundo aí já. E é muito enfático, e essas falas são super pontuais. Tem outra personagem também da Enteada, que é uma personagem mais birrenta, uma menina, uma adolescente, né? E ela xinga a atriz. Não vai brigar. Ela extrapola o texto, ela tem o texto pronto lá para fazer, ela não consegue ficar no texto. E aí que a gente vê, o personagem mais vivo não é aquele que reproduz o texto, é aquele que de fato tem a energia necessária para cumprir o papel. A Enteada não tá foda-se o texto, eu sei o que eu tenho que fazer. Ela é a personagem materializada. E esse é um outro ponto, ele fala, o texto, na verdade, é limitador. Por mais que você use ele da maneira mais perfeita possível, você não vai chegar no resultado que é a interpretação, que é a verdade do personagem. E a Enteada, ela realmente briga com a atriz, fala que a atriz é feia, fala que a roupa da atriz é inadequada, fala que ela nunca se vestiria dessa forma, e a atriz fica toda constrangida. A atriz é uma das personagens também, ela também tem fala, só que o nome dela é atriz. Atriz número 1, atriz número 2, ator número 1, ator número 2. São todos personagens, só que eles não são tratados como personagem. Uma coisa legal é que quando a gente vê a resposta dos atores, a gente percebe o quão mais vivos são os personagens. Por mais que todos estejam no mesmo palco, a gente tem a gente sente, quando a gente lê a peça, que o diretor ele tem uma energia específica de direção, ele está ali tentando organizar as coisas e ele está ali presente nisso. O ator, ele está perdido, mas tentando resolver os problemas, tentando garantir o seu trabalho, fazendo o máximo que ele pode, exercendo com muita qualidade. Ele coloca que os atores são bons, ele não fala que os atores são ruins, ele considera essa peça atores bons. Eles conseguem fazer o trabalho, só que ainda assim é insuficiente. E os personagens são muito vivos, é pura emoção. Você nota, quando você lê, as camadas, sabe? Dá pra ver a diferença do comportamento do ator para o comportamento do personagem pelas falas. E é louco isso, né? Porque a gente trabalha em várias camadas, né? Sim. De histórias, inclusive, né? De narrativas, vamos pensar. Sim. Porque você tem a história dos atores, do ator, da atriz, do diretor, que estavam ali ensaiando um trabalho. E eles têm as fichas deles, a personalidade deles. Começa lá dando a fala, não é assim, o diretor dando as instruções. Veja, você tem um diálogo aqui, uma forma de ser. Esses personagens, eles têm uma história, que é essa história fantástica, melodramática, cheia de intrigas entre eles, que é a história deles. Sim. Certo? Que um autor desistiu de contar, então eles estão procurando um autor. Só que quando eles chegam no teatro, existe uma outra história, que é o encontro desses personagens com esse grupo de teatro. Então é que você tem um diálogo entre essas duas histórias, que se vai criar uma outra história, que é como que esses atores, que têm essa história, que têm essa vivência, vão viver a história desses personagens que estão ali
contando e ao mesmo tempo dizendo como tem que ser feito ou não. Eles ficam toda hora. Percebe que é uma história dentro da história? Sim. Então, quando você está lendo, às vezes, pode parecer confuso, não, peraí. Mas agora essa cena, ela aconteceu na história dessa família, ou agora a atriz que saiu do texto, entende? Como é que é isso? Sim, né? sim. E aí, por isso que ele fala assim, vai ficando muito claro esses desenhos, e não é uma crítica vazia no sentido de o ator ele é incapaz. Por melhor que ele faça, Não vai chegar. ele nunca vai chegar no que é aquele personagem. Daí, só saindo um pouco de Pirandello e pensando no Hamlet, né? O Hamlet, ele existe, sempre vai existir. De uma forma. Ele é eterno na forma dele ser. O que vai se modificar é a forma como as pessoas vão fazer o Hamlet. Sim. O Pirandello fala que você, como pessoa, o Pirandello não, um dos personagens chega a falar pro diretor: você não é mais vivo que eu, por ser ator. Você, na verdade, é menos vivo do que eu. Eu vou durar para a eternidade. Você tem um tempo de vida, você vai interpretar alguns personagens durante a sua vida. E acabou. E é isso. E muitas vezes, se vocês pegar na história, o que se lembra é do personagem, não dos atores que interpretaram os personagens. A não ser que seja um grande ator. Mas quem fica na história é o personagem. O próprio Hamlet, né? Exato. Ser ou não ser a coisa da caveira, quer dizer, essa cena não está no texto. Um ator, um diretor criou com essa cena com a caveira e ela ficou, entendeu? Sim. Mas o que ficou? O Hamlet. Claro. Quem o ator? Né? A gente pode, lógico, lembrar, tem alguma, né? Vocês podem ter algumas referências no cinema, Laurence Olivier, com Hamlet, no teatro a gente teve alguns nomes recentes fazendo Hamlet, mas quem se lembrará desses atores daqui a algumas décadas? Eles são esquecidos. Séculos. Mas o Hamlet, ele estará sempre E lá. perceba como é uma maneira diferente de ver o mundo, porque naquela época eles consideravam que o que acontecia no teatro que era a realidade. O real, o material é aquilo que acontece no teatro. O texto é uma maneira de transpor. O texto não é o mais importante. O Pirandello colocava assim, como que o personagem, a energia dele é fundamental. E ele, inclusive, materializou os personagens aqui. Sobre o drama, que é importante comentar, eu acho, sobre o drama que os personagens estavam vendo, é mais ou menos o seguinte. A mãe era casada com outro homem que não é o pai das crianças. Eu acho que não é o pai de um dos filhos. E o marido dela atual morreu há 2 meses, ela está desamparada, não sabe o que fazer, está sofrendo. E ela ela vende costura e tal, só que não consegue vender direito porque ela não consegue nem costurar direito. Ela tem muito problema, ela sempre dá peças defeituosas lá para Madame Passe, que é uma outra personagem. E para compensar as peças que ela costura errado, a filha, a enteada, é obrigada a se prostituir. E a Madame Passe também cumpre a função de cafetina, não sei. E nesse sentido, nesse trabalho de prostituição, quem chega é o pai. Não reconhece a enteada. Porque ele abandonou a família muito. E existe a sugestão de uma relação sexual dentro dessa cena. Uma relação que envolve quase um incesto. Não é exatamente a filha dele, mas é a filha da mulher que foi dele. E também tem pedofilia, porque é uma adolescente praticamente. Então é um tema muito pesado. E na cena, a enteada, ela vai com toda a energia para consumar o ato. E quem impede isso é a mãe, que intervém no mesmo momento e fala, e dá um berro, um grito desesperador, um grito de mãe mesmo, uma energia, não pode acontecer isso. E ela chega nesse momento. É no momento que está acontecendo um ato escabroso e que o diretor o diretor da peça, ele fica em choque porque a maneira como o pai e a enteada estão executando a cena é uma maneira muito promíscua, muito exagerada do que ele pensava. Do que ele fala, não, vocês têm que sugestionar isso. Está muito verossímil. Está muito verossímil. O diretor falando, não pode, isso não pode no teatro. E aí a gente percebe como que o teatro é limitado na demonstração do que de fato aconteceu. Mais uma crítica ao próprio ambiente, ao próprio espaço. Acontece tudo isso, é uma das cenas, ele tem que parar a cena, tem que voltar para fazer de novo de uma maneira menos fervorosa.
e segue-se a peça, né? Os atores também têm um descanso, tem uma mudança de tempos aí. E depois eles executam a cena final. Chega a Madame Pace, a mulher que recebia as coisas, que também é uma personagem, a sétima personagem, digamos assim, que não tem autor para contar a própria história. E no final, basicamente, a gente tem um desfecho muito trágico, em que um dos filhos, desesperado com a situação, que ele odeia o pai, ele odeia aquela situação, ele não quer pedir para o pai que abandonou ele, não quer pedir para o pai que abandonou ele para recursos, porque ele não se sente com uma situação honrada. Ele vai atrás de alguém no rio e toma um tiro e morre. Ele simplesmente vem a falecer. E esse é o desfecho da cena, e a gente não sabe, porque é tão realista a maneira como esse personagem se porta, a maneira como a mãe se porta, nunca saindo do personagem, mesmo quando eles estão fora do palco, que a gente não sabe se ele de fato morreu. Você não sabe se é a história que estava sendo contada ou se está acontecendo ali aquela hora. Você acha que os personagens, você começa a pirar. E aí parece que a impressão que dá na cena é o diretor desesperado. Meu Deus, mas ele morreu mesmo? O que aconteceu? O diretor em choque assim, que porra é essa? E o cara caiu no chão. E aí eles, vamos fechar isso aqui agora imediatamente, não dá pra continuar. Sabe, todo mundo desesperado de verdade com a situação no final da cena. Quando acabou essa peça de teatro, quando ela foi apresentada pela primeira vez em Roma, todo mundo que viu a peça mandou o Pirandello pro asilo, gritou para ele pro hospício, que era o lugar dele. Ninguém aceitou aquilo. Falaram que aquilo era uma completa subversão da arte, destruição do teatro, e que ele estava maluco, que isso não pode acontecer, fazer esse tipo de coisa, brincar com a nossa cabeça, com o que é real e o que não é. Falar que o que é real na verdade é ficção e a ficção na verdade é real. Ele falava que o personagem é mais real que o ser humano. Você sente a implicação de falar uma coisa dessas? Falar que você não é real. Você não existe, você na verdade é um acúmulo de personagens, você na verdade cada dia você é uma coisa. Ele defendia isso, Pirandello. Ele não falava que o Vinícius é uma pessoa concreta, é uma concha de retalhos. E ele fala... O personagem inteiro. Aquilo e nunca vai mudar, entende? Nunca. Já o Vinícius tem suas fases, tem seus momentos, tem suas angústias. Pode mudar de ideia com o tempo, pode rever as suas posturas. Essa questão também de acordo com as circunstâncias, né? Do que a gente vai vivendo, e os personagens não vai mudar a situação. A situação é aquela, por isso que eu falou no início do arquétipo, a mãe, ela está sofrendo, ela vai sofrer sempre. Sempre, sofrimento de mãe mesmo. Então, para ele, isso seria a verdade. Isso seria o real. Isso seria o verdadeiro. Muito mais do que o que a gente consegue ver. Então, todo mundo criticando ele. Engraçado que mandaram ele para o hospício, mas a própria mulher dele já estava no hospício. Isso que eu falo. Então, a gente percebe que a vida dele foi uma desgraceira. Ele tinha acabado a Primeira Guerra Mundial. Isso que eu ia falar. A questão da vida pessoal dele tem uma relação com o contexto histórico, é uma desgraceira mesmo. Tá rindo, Vinícius? Você gosta da desgraça alheia? Foi engraçado agora. Tá uma desgraceira. O contexto histórico aí interfere na vida dele, não interfere na obra, mas veja, o contexto histórico vai interferir muito na vida dele, né? Por conta da perda dos filhos, a criação da guerra, a mulher indo para os hospícios. E essa situação na vida pessoal dele vai interferir na obra. E até esse questionamento dele do que é real e do que não é real tem uma ligação muito forte com a esposa e com a situação da esposa no hospício. Ela foi ficando maluca com o tempo, porque teve problema com a questão familiar que eles tinham, né? Tinha a mineradora de enxofre, não sei exatamente como funcionava aquilo, mas deu problema, teve inundação, perderam tudo, e a mulher foi ficando doente. Você tem um contexto ali da Primeira Guerra. A Primeira Guerra. Só para entender, não, a gente está falando de Itália, né? Na Primeira Guerra, lembra? Tríplice aliança, aquelas confusões todas na história, só para lembrar que a Itália está ali no ferro, no ponto lá, né? É a que vai lutar de um lado, vai lutar do outro, né? Sim. Então vai para cá a Itália. O fato é que pós a Primeira Guerra, a Itália vai perder muito. A Itália perde território,
né, a divisa dela, né, a questão territorial ela perde a África estava recortada, estava dividida, né? Uma parte da África estava ocupada pelos ingleses, a outra pela Itália, a Alemanha, todo mundo, é a festa do caqui na África, né? Aí o que acontece? A Itália, que tinha alguns territórios, algumas colônias, né, africanas, eram colônias da Itália, vai perder algumas dessas áreas nessa guerra, tá? Depois né, do pós-armistício, né, da questão do acordo que se faz no pós-guerra. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque essa questão financeira da mineradora, você tem uma Itália extremamente empobrecida. Sim. Nós estamos aqui né, ele vai, o forte dele aí nesse momento, e daí a produção dele, a partir de 1920, né, ter essa produção forte, porque é quando tem todos esses conflitos na vida dele, você tem entre guerras. Sim. Acabou a Primeira Guerra e ainda não veio a Segunda. Claro, eles não sabem ainda que vai ter uma Segunda Guerra, eles estão vivendo lá. A gente daqui fica muito fácil ver. Mas assim, lá eles não sabiam. Mas você tem o quê? Uma Itália totalmente destruída, e é nesse momento que você tem a ascensão do Mussolini, do fascismo, desse lugar. Aí você vai ter a invasão da Itália lá na África, e aí você precisa de dinheiro, e aí tem guerra, aí tem filho dele que vai morrer. Então a mulher já estava enlouquecendo, tá? Tudo isso. Aí o filho dele vai para a guerra, aí você tem, né, já vai perder o primeiro filho tem o filho deles que eles perdem na Primeira Guerra. Acho que é isso, professor. Né? Tem o segundo que vai lutar, o segundo filho que vai lutar na Segunda Guerra. Ou seja, todo esse contexto de guerra, de entreguerras, de ascensão do fascismo, dá-lhe essa loucura dela, ela no hospício, e aí, nesse lugar, e a gente não sabe que loucura que é essa, porque hoje, né, não tinha todo esse estudo das loucuras, mas ela está nesse lugar que ela não sabe o que é real e o que não é real. E ele, então, muito influenciado, né, por toda essa situação e essa relação com ela, também começa a estudar o que é a realidade. O que é a loucura, o que é ser um ser humano único, o que é ser um ser humano. Porque nas obras dele, todas elas ela é louca mesmo, a mulher dele? Ele louco sou eu? Ele escreve muita coisa inspirada disso. Por exemplo, Henrique IV, na verdade, é um cara que ele acha que é rei. E depois ele descobre que ele não é rei. Como que ele vive sabendo que ele não é o que ele achava que era? Outra história que ele escreveu, o falecido Mathieu Pascal. É um cara que ele tem uma vida miserável. Ele ganha R$1 por dia. A mulher odeia ele. É uma vida horrível. Então, o verdadeiro ele tenta imaginar vidas piores que as dele. Ele já sabe, a minha vida é ruim, eu vou imaginar uma pior. É sobre isso? Não, e aí... É ótimo, é isso mesmo. E aí no Mathieu Pascal, o que acontece? Ele, além de ter uma vida miserável, não ganha nada, ele é dado como morto. E aí ele tem a brilhante ideia, pera, acham que eu morri? Eu vou trocar de identidade. Vou me dar um novo nome, vou viver uma nova vida, vou começar do zero. E aí que ele percebe que fodeu de vez. Porque ele começa a ter uma vida boa, ele tem uma ascensão social como esse outro nome, só que ele não tem história. Aí perguntam para ele, mas de onde você veio? Quem você é? Ele não sabe responder. Ele começa a ficar louco porque ele não sabe quem ele é. Porque ele sabe que no fundo ele ainda é o Mathieu Pascal que é ferrado e ele não consegue resolver a situação da vida dele. Por mais que a vida dele tenha melhorado, por ele não resolver o primeiro problema, que é o problema da identidade humana, ele não consegue ser feliz. E ele não consegue resolver os problemas da vida dele. Essa é a primeira história desse livro, que na verdade não é uma história teatral, é um texto, um romance. Mas daí você vai vendo a linha, né? Exato. E aí ele vai colocando o que realmente é mais importante. Ter uma vida honesta, que você é você mesmo, ou ter uma vida de mentira que você não é você mesmo, uma vida de aparência, né? Ele vai criticar muito essa questão da aparência. Será que realmente a aparência é aquilo que mais vale? Será que vale a pena se sacrificar para ter uma aparência melhor, para ter um status social melhor? E ele vai colocar tudo isso nas obras dele. Tem a questão do outro livro lá que você falou, professora, Aqui se improvisa, a noite se improvisa. Essa noite se improvisa. Essa noite se improvisa também é uma loucura total. Totalmente, a personagem tentando colocar na cabeça dela que ela é... Imagine Vini, né? Vou pegar o Vini, né? Imagine Vini, você Vini, ator, vai fazer um espetáculo que você interpreta o Daniel.
né, um personagem, o Daniel, certo? Então é o Vini interpretando o Daniel. Só que o Daniel da peça, ele também é ator. E na peça, ele vai interpretar o Vitor, que é um outro personagem. Então é o meta-teatro, é o teatro dentro do teatro. Não é por isso que ele falou teatro dentro do teatro, que a gente brincou aquela hora, você falou, o teatro dentro do teatro, que não é teatro, que é teatro. Né? Porque é isso. E nesse lugar chega uma hora que tem também tem a figura do diretor, e também tem essa coisa do improviso, e chega uma hora que o público não está mais acompanhando quem é quem, né? E aí ele vai brincar com isso também. E vai falar, quem é você? Né? Você que está vendo, você também sabe quem é você? Você não sabe. Não sabe. E vocês entenderam bem essa história que a gente fez ali? Deu para ficar claro, mais ou menos? Eu estou passando o livro aí, se vocês forem no final, tá, as últimas 100 páginas, vocês podem ler alguns trechos, se tiver alguma dúvida. Alguém tem alguma dúvida? Sobre a relação dos personagens? Vai sair pirata daqui só eu. Você falou a outra obra do Viver de Aparências, tem tudo a ver com hoje, né? Assim é, se me parece. Ninguém sabe que é viver de aparência, e né? coincidentemente ou não, os níveis de depressão, de ansiedade, de problemas psicológicos hoje são os mais altos de toda a história. Por que será? Você vê como que uma coisa está relacionada à outra? E isso tem tudo a ver com a época que ele viveu ali, que estavam começando os estudos psicológicos. O que eu falei do Freud na outra aula, aqui está evidente que ele de fato quer entender como que funciona a cabeça humana e como que a gente de fato consegue chegar em uma situação que esteja, no mínimo, confortável. O assim é, se me parece, também vai trabalhar com essa questão da aparência de um cara que ninguém sabe exatamente quem é, o que é, e aí ao perguntar, assim é, se me parece. Quer dizer, assim é, se me parece. É o que parece. Assim é, se me parece isso. Quem sou eu para negar? É o famoso hoje, você como está fora do Stories, né? E fora dos stories, você tá bem? Não. Hoje, depois de acho que uns 3 anos, eu publiquei no Story. Na verdade, eu só repliquei, né? Mas já é uma Mas coisa. caiu, eu nem sabia como, eu publiquei 2 vezes, aí eu falei, isso. Falei, não, É assim. Ó, aqui a gente está falando de 1920, mas teve os últimos 15 anos da vida dele que foi muito importante, que eu acho que é importante pontuar aqui, que ele, nos últimos anos de vida dele, não sei se pela senilidade ou porque já estava ficando maluco com as próprias peças, ele começou a ver que o ator, na verdade, poderia executar o que ele queria. Ele conhece atores muito bons na instituição de Roma, ele vira diretor, ele consegue um aumento de status social muito grande depois disso aqui. Por mais que tenha sido um desastre a primeira apresentação dele em Roma, ele apresentou isso aqui, foi xingado, mandaram para o presídio, chamaram a polícia, mas depois ele apresentou a mesma peça em outra cidade, um ano depois que o negócio virou matéria e as pessoas começaram a pensar a respeito e entenderam, aplaudiram, foi uma peça bem recebida, depois de um ano que ele sofreu com críticas. Neste ponto, ele já estava tendo uma ascensão social, finalmente, depois de tanto trabalho, e ele foi convocado a ser o novo diretor, ou sei lá, alguma coisa do Instituto de Roma, lá das artes. Isso, e ele conheceu uma atriz que ele se apaixonou por ela, Marta Aba, eu acho o nome dela, professor. E ela mudou completamente a forma que ele pensava o ator, porque ele disse que ela é a única atriz que consegue de fato esvaziar o que ela é. Na verdade, o que aconteceu? É que na verdade ele tomou um pé na bunda. Agora descobriu Não, o Pirandello é maluco. Por exemplo, vamos falar da vida dele. O Pirandello tinha isso eu ia falar, o Pirandello tinha uma relação ruim com o pai. Aí ele escreve um personagem que é o pai dele. Só que o personagem que ele escreve que é o pai dele, que é inspirado no pai dele, é censurado, ele não fala. É um personagem que não tem direito de fala. O pai dele já falou muito legal. Então, falou demais, eu vou fazer você aqui. E olha a maldade dele. Agora você está para a eternidade sendo caracterizado como um personagem que não fala. Um personagem sem voz. É isso que você será pela eternidade. Independente do que você foi pela vida, sabe? Como ele via que a eternidade era muito mais importante que a vida. E a mãe dele, que ele nutriu um amor incondicional, e fez também a personagem da mãe dele, com todo o carinho do mundo. E aí, como a Marta Aba deixou ele meio pirado das ideias, ele ficou, meu Deus do céu, ela deve ser uma espécie de divindade, vou dar papéis impossíveis para ela aqui, para ela fazer. E ela fazia. Inclusive, um dos papéis mais importantes dessa obra do Em Busca, aqui hoje se improvisa, foi executado por ela. Isso aqui depois de 1925. Mas ele vai morrer em 1936, 11 anos depois. Tem uma última fase dele, que é a quarta fase, Teatro dos Mitos, que ele só fez 3 obras.
ele já não estava mais tão criativo como era de 1920 a 1930. E eu acho que Ele ganha o prêmio Nobel. Oi? Ele ganha lá o prêmio Nobel, não é? Sim, chega a ganhar em vida. E aí, mas depois morre. Morre antes da Segunda Guerra. É. E ele não chegou a ver a Segunda Guerra. Eu acho que sobre a vida dele, eu acho que a gente já pontuou bastante. Não, eu só queria fazer um último apontamento, né? Quer dizer, que aí só para saber, né? E isso não interfere nas suas obras, mas, né, entender esse momento, né? Do que é real e do que não é real. E aí eu pontuei esse prêmio Nobel, porque assim, ele ganha um tempo pela literatura, não no teatro, tá? Em literatura. E aí, depois de um tempo, tem aquela fase que a Itália